Antônio Zabala, Como aprender a ensinar competências. Concurso para diretor de escola do Estado de São Paulo, 2017. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Antônio Zabala desenvolve um trabalho pedagógico com o objetivo para oferecer instrumentos que ajudem aos professores a interpretarem, ao mesmo tempo compreenderem realmente o que acontece na sala, para melhor efetivarem o que deve ser feito. Objetivo pedagógico de Zabala: tomar as medidas corretas para recuperar o funcionamento normal pedagógico, fazer efetivar o que deve funcionar, revisar o que foi ensinado, o que não está de certo modo correto. A prática educativa exige procedimentos de análises que consistem, basicamente, com o objetivo o profissional da educação ser cada vez mais competente naquilo que faz, o que significa proceder como bom professor. Só é possível se de fato o professor tiver domínio de um bom processo de síntese, o que se denomina de competência adquirida. Não existe possibilidade do professor não ser preparado e ser eficiente. O trabalho é dificultado na medida em que os alunos perceberem a ignorância do professor. A pedagogia desenvolve-se mediante fatores fundamentais: o conhecimento e a experiência. Para Zabala, as atuações pedagógicas passam pelo conhecimento e pelo controle das variáveis que intervêm nelas. Conhecer essas variáveis permitirá ao professor, previamente, planejar o processo educativo e, posteriormente, realizar a avaliação do que acontece pedagogicamente. Portanto, em um modelo de percepção da realidade da aula, estreitamente vinculada ao planejamento, a aplicação e avaliação. Nessa dialética necessária, desenvolve-se a formulação da boa prática de ensino. Para compreender a ação educativa, escolhe como fundamento de análise a atividade como tarefa de exposição. O próprio mecanismo de ensino-aprendizagem que deverá ser efetuado. O conjunto complexo de todas as variáveis que imprimem nos processos de ensino ao desenvolvimento da aprendizagem, a prática eleita, suas sequências de atividades ou comportamentos didáticos, o que significa um conjunto de atividades definidas, estruturadas e bem elaboradas para a efetivação dos objetivos da educação, com fundamentos, início, meio e fim. As variáveis que usarão para as análises da prática educativa, quais sejam como ordens sequenciais as atividades
pedagogicamente com o conhecimento de cátedra na aplicação e uso do método. O desenvolvimento do ensino-aprendizagem, suas aplicações de sequências lógicas, definindo o mecanismo de aprendizagem na relação do papel professor e aluno. Como deve ser organizado as aulas, exposição de conteúdos, as características próprias no uso dos materiais didáticos, a existência de dificuldades normais e a preparação do professor para atender às perspectivas curriculares, recursos didáticos e o papel da avaliação. O que deve ser considerado, o que o ensino tem uma função social, o conhecimento, como deve aprender os instrumentos teóricos, fazendo com que a análise prática seja epistemologicamente reflexiva. Zabala objetiva aspectos referenciais, sendo que estão ligados ao fundamento epistemológico da educação, fontes usadas como referências sociais, antropológicas e políticas, que compreendem como papel, evidentemente a respeito da concepção ideológica, o sentido mais político da questão. A pergunta fundamental: para que educar? O fundamento filosófico, fonte epistemológica, que define a função e a razão do saber, a relação do mesmo com o papel das disciplinas. Nesse aspecto em especial, a função social e política do mecanismo do ensino-aprendizagem. Outro aspecto indispensável envolvem as fontes psicológicas e didáticas, o que se pode responder epistemologicamente como ensinar e o que ensinar. Qual o verdadeiro objeto da didática? O professor não pode desconhecer os níveis do desenvolvimento, a questão cognitiva, as estratégias da aprendizagem, o entendimento das concepções, dos mecanismos do ensino-aprendizagem. Contrariamente, a didática seria um fracasso. A função social e política do ensino e a concepção epistemológica a respeito dos processos de aprendizagem, os instrumentos de análise que devem ser utilizados, sua resposta, evidentemente, dado a sua concepção social e política pedagógica. Define Zabala, o grande objetivo é sempre a escolha dos melhores, na relação pedagógica, em defesa da capacidade da melhor elaboração ao desenvolvimento do próprio ensino. A função do professor determinar claramente os objetivos da educação e objetivar as capacidades que deseja desenvolver com seus alunos. A grande dificuldade é que existem variáveis metodológicas para classificar a capacidade cognitiva. Zabala utiliza
os meios da cognição, a elaboração intelectual e o equilíbrio da autonomia pessoal, o fundamento afetivo no atendimento da lógica interpessoal, na atuação do campo social, o fundamento mais político possível. Para ele, quais os tipos de capacidade do sistema educativo que devem ser considerados como instrumento epistemológico? Sua resposta nos conteúdos conceituais, princípios e fundamentos, técnicas e métodos atitudinais, valores e regras, desenvolvendo a seguinte classificação: o que se deve saber, o que se deve fazer, logo em seguida, a terceira perspectiva, o que deve ser. Desse modo, como saída, ele propõe a formação integral no uso diário das diversas naturezas de conteúdo, construindo a formatação do equilíbrio. Zabala defende a ideia lógica que não é possível ensinar sem partir, evidentemente, de alguma ideia como referência no desenvolvimento da aprendizagem. Daí decorre, como fundamento pedagógico, o professor deve levar em consideração as diversidades do aluno, como modelo de estruturação para a formação dos caminhos do ensino-aprendizagem. Dessa forma, o critério para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem serão sempre as capacidades e os conhecimentos prévios de cada aluno, a proposição a qual deve servir como orientação ao comportamento didático. Na verdade, ele é um construtivista que possibilita a compreensão das complexidades dentro dos mecanismos do ensino-aprendizagem, o que significa que o próprio aluno terá que ajudar de alguma forma no estabelecimento da aprendizagem. Na ação construtivista, o papel fundamental é necessário. O aluno não pode deixar de ser o protagonista, contrapondo, de certo modo, a ação ativa do educador clássico. A natureza dialética do movimento pedagógico define-se os parâmetros fundamentais, passando por diversas etapas complementares a respeito da atividade mental do aluno, chegando naturalmente ao sentido lógico. Colocado as condições básicas amplas ao processo do ensino-aprendizagem, segundo a sua concepção construtivista do saber, os conteúdos sofrem classificações. O entendimento das relações factuais, os que se determinam como conhecimento dos fatos, situações dadas, fenômenos reais e situados na realidade da singularidade. São conhecimentos indispensáveis para o entendimento das informações problemáticas na vida real,
Entende-se que o aluno, compreendendo esse modelo de análise, é capaz de realizar o entendimento perfeito necessário às equações da cidadania. O papel reprodutivo da construção pedagógica, exercícios construtivos e reprodutivos a respeito do comportamento da linguagem, favorece no mecanismo de síntese de suas representações e significações do mundo real. A situação criada, compreendida em relação aos fatos ou outras significações formulam as relações de causa e efeito na perspectiva do mundo prático, no uso constante da interpretação como sujeito real por parte do aluno e do entendimento do objeto. O que é muito diferente na metodologia da explicação em relação à compreensão, na exposição dos fenômenos distintos entre as ciências, denomina o conhecimento do espírito, relação da identificação cultural próxima ao sujeito com o objeto, o que possibilita exclusivamente a interpretação, dado ao caráter relativo do campo da subjetividade, sendo da essencialidade da interdisciplinaridade. O que é muito diferente em relação ao campo explicativo, quando o sujeito é totalmente independente do objeto, o que significa a definição do método indutivo, aplicado exclusivamente ao campo das ciências da natureza. Nesse sentido epistemológico, a compreensão é apenas subjetiva, porque compreende os entendimentos relativos. Dado a complexidade dessas relatividades, compete ao professor entender que todos esses fundamentos, o que significa na prática a impossibilidade de desenvolver um trabalho pedagógico com professores de baixa qualificação cultural. Portanto, para o autor, o grande problema da educação não está tão somente nos alunos. Por outro lado, não é apenas uma questão de método, mas envolvem diversidades complexas que vão além do procedimento pedagógico. A questão essencial do domínio epistemológico de todas as variáveis expostas. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.